Agora sim, então pronto, agora está gravando, então agora vamos arrancar com gravação propriamente, senão a galera não vai assistir depois. E olha Pois só que é. interessante, né? Quando a gente desenhou aqui o tema técnicas práticas, aí eu comecei a discutir com a Cláudia, falei, o que nós vamos apresentar para a turma em termos de técnicas práticas? Aí a gente sentou para quebrar um pouquinho a cabeça, né? E aí eu resolvi, junto com a Cláudia, a gente resolveu dividir esse conteúdo para vocês em 5 grandes blocos. 5 grandes blocos, tá? Vou apresentar os grandes blocos, depois a gente vai entrar em cada um deles. Um bloco de técnica plástica aplicável, falando sobre diagnóstico pré-proposta. Quando você está fazendo aquela conversa inicial com um potencial cliente, antes de você fazer uma proposta, está naquela aproximação. No segundo bloco, a gente vai falar sobre revisão de reunião. Ou seja, você saiu de uma reunião, seja uma reunião de venda, seja uma reunião de negociação, seja uma reunião de entrega, ter uma prática aplicável do que fazer de pós-reunião. Que normalmente a gente sai da reunião, faz um monte de anotação, mas não tem uma sistemática muito estruturada para... E às vezes as coisas acabam escorrendo entre os dedos. No terceiro bloco, eu vou falar um pouquinho sobre engajamento propriamente dito. No quarto bloco, eu vou falar sobre metodologias e ferramentas aplicadas. E o último bloco, eu vou falar sobre documentos. Tudo isso encaixa dentro desse guarda-chuva gigante aqui chamado práticas aplicadas. Então, quando a gente está falando aqui de diagnóstico pré-proposta, ou seja, quando você está começando a conversar com um potencial cliente, não sei o que lá, tem um monte de perguntas que eu acho que a gente precisa fazer. A gente tem que ir preparado para fazer para o cliente. Né? Por exemplo, a gente tem que conseguir descobrir com o cliente se ele consegue definir qual é o problema dele. Seja bem-vinda, Celina, boa tarde. Nós não estamos te ouvindo, Celina. Não. Apesar de seu microfone estar desmutado, nós não lhe ouvimos, tá? Deve ter algum problema no seu microfone do computador, propriamente dito. Mas fique tranquila, qualquer coisa você também coloca no chat, está tudo certo. Tá? Então, voltando aqui. Então, quando você vai fazer aquela reunião pré-proposta de diagnóstico, que a gente chama antes da proposta, não é o diagnóstico depois que você fechou a consultoria, é antes de fechar o negócio com o cliente. Você precisa descobrir algumas coisas com o cliente. O cliente tem clareza do problema que ele está enfrentando? Eu cansei de ver nesses meus 15 anos, de fazer uma conversa com o cliente, e você começa a escarafunchar com o cliente, ele está perdidinho, ele nem sabe qual é o problema dele. Outra pergunta fundamental. Há quanto tempo, se ele sabe qual é o problema, ou os problemas, há quanto tempo isso está afetando o negócio dele? É um negócio recente? É uma dor recente? Ou é uma dor que vem já há anos ali e eles vêm empurrando com a barriga? São informações importantes, porque se é uma dor que vem há anos empurrando com a barriga, provavelmente você vai enfrentar uma cultura enraigada de aguentar essa dor e lidar com ela, diferente de alguma coisa nova. Então, são formas completamente diferentes de abordar. Tem que descobrir com o cliente se ele já fez alguma coisa para resolver esse problema. Porque, de repente, ele já tentou coisas e fracassaram frustradamente, já foram frustradas, não deram certo, tentou outras consultorias, outras soluções, sejam quais forem. Né? A gente tem que tentar levantar com o cliente, nessa reunião de diagnóstico pré-proposta, tentar descobrir com o cliente, na percepção dele, e muitas vezes ele não tem essa resposta, qual é a razão desse problema, dessa dor, dessa dificuldade. Invariavelmente o cliente não sabe. Né? Outra pergunta fundamental que a gente tem que fazer para o cliente, tem que levantar nesse diagnóstico, quais são os objetivos que o cliente tem com uma eventual consultoria que a gente vai entregar? Que objetivo que ele tem com essa história? A gente tem muito claro isso para a gente, inclusive, fazer alinhamentos de objetivos. Porque, de repente, o cliente espera uma coisa que a gente não é capaz de fazer. E aí vai gerar uma frustração tremenda nesse cliente por um desalinhamento. Né? Eventualmente, a gente pode perguntar para o cliente se ele tem alguma ideia de como resolver esse problema. Passa na cabeça dele alguma alternativa de como solucionar esse problema, essa dificuldade? Outra pergunta fundamental da gente levantar junto ao cliente
é se de fato... Agora ele não estava me ouvindo, apesar Agora estamos te ouvindo, Celina, agora sim. Ah, ótimo. Alguma mágica Obrigada. aconteceu. Fica tranquila, fica na paz. Vai lá. Tá. Outra pergunta fundamental nesse diagnóstico pré-proposta que a gente tem que fazer é se a empresa, ou seja, os colaboradores da empresa que estão eventualmente embaixo desse patrocinador com quem a gente está conversando, está comprometida para resolver esse problema. Porque aí vem aquela frase do Peter Drucker que para mim é célebre, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, não adianta nada a gente querer implantar uma consultoria para gerar alguma mudança para melhorar o cliente, se a cultura enraigada das pessoas, mesmo que não oficialmente, mas aquela que está no DNA, vai bater contra. A chance do projeto dar certo teria sido muito pequena. E aí vem o segundo ponto a reboque. A organização está pronta para passar por essa transformação? Se não, como que a gente prepara ela? E, por fim, talvez a última pergunta fundamental desse diagnóstico pré-proposta é você perguntar quem que vai ser o patrocinador desse processo. Quem vai ser o sponsor dentro do cliente que vai dar as costas largas suficientes para a gente conseguir fazer aquele projeto acontecer dentro do cliente. Porque eu também já cansei de ver, não é uísque não, é água, tá? Só a garrafinha que é de uísque, é muito cedo para o uísque ainda. Mas, voltando aqui, eu cansei de ver cliente que me contrata ou quer me contratar, o dono da empresa quer me contratar, para a gente fazer, entre aspas, o trabalho sujo, mas ele não quer se envolver com isso. Ele não quer se indispor com a equipe para essa transformação. Eu tenho um cliente que isso é o clássico. Tanto é que toda vez que ele tem que tomar uma decisão que não é popular, mesmo eu já não estando mais sob contrato com eles, mesmo eu já não estando fazendo nenhum projeto lá, ele fala, não, isso aqui é recomendação do Flávio, nosso consultor. Ele joga sempre. Deve ter bonequinhos de voodoo dentro da empresa. Porque qualquer decisão não popular, ele joga nas minhas costas. E eu sei disso porque eu tenho amigos dentro da empresa que eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos. Eu fiquei quase uns 5 ou 6 anos nessa empresa, fazendo projetos um depois do outro. Eu acabei desenvolvendo amizade com algumas pessoas, amizades bastante próximas. Um dia, batendo um papo com uma amiga minha dessa empresa, ela falou, você não sabe. O fulano lá, não vou citar nomes, obviamente, anunciou tal coisa e falou que foi sua recomendação. Não estou sabendo de nada, nem discuti esse assunto com ele. Então, isso é muito comum. O líder da empresa, o que deveria ser o sponsor, tirar o corpo fora, porque não quer estar querendo, entre aspas, se queimar ou se desgastar a sua imagem junto às equipes, os colaboradores. Então, eu diria que esses são os principais pontos relacionados ao que a gente chama de um diagnóstico pré-proposta. São práticas boas, aplicáveis, que eu recomendo com vocês. O que eu estou passando aqui para vocês, Celina e Oscar, vocês estão começando agora com a gente, sejam bem-vindos. O intuito que eu tenho aqui não é ser, me desculpem o francês, um caga-regra, nem o dono da verdade, mas é compartilhar com vocês esses 15 anos de estrada que eu tenho. Eu estou há 15 anos nessa batalha, sobrevivendo, crescendo, desenvolvendo, entregando valor para os meus clientes, e o meu objetivo justamente é poder compartilhar com vocês para, eventualmente, alguma coisa que eu fale aqui ajude vocês a terem mais sucesso e conseguirem trilhar a jornada e o caminho de vocês. Faz muito sentido isso. A gente também, na Vox Consult RH, do qual eu sou sócia, vive isso há 30 anos. É isso mesmo. Exatamente. E de novo, né? O que acontece? Quando eu comecei há 15 anos, a Janine já ouviu isso, mas me perdoe, já repeti, mas eu acho importante. Quando eu comecei há 15 anos, não tinha ninguém fazendo isso por mim. Então, eu aprendi como? Batendo a cabeça. Eu batendo a cabeça na parede, me machucando, consertando os machucados, olhando para a parede e falando, não adiantou bater a cabeça porque a parede ficou igualzinha, só eu que sofri. Então, esse não é o caminho. Então, a gente decidiu, Cláudio e eu decidimos montar isso aqui para ajudar.
no final das contas. Que bom. Mas vamos para o segundo bloco, de práticas aplicáveis. O segundo bloco é uma prática que a gente implantou na nossa empresa, que é uma prática, como eu estava explicando para a Janine antes de você entrar, ou Celina, que eu acho ultra, ultra, ultra recomendável, que é uma prática de revisão pós-reunião. Depois que você Revisão do quê? Revisão depois de uma reunião. Ah, revisão depois Revisão. de um feedback. É um pouco mais profundo que Não um é feedback, né? Não, não é feedback. Eu fui fazer uma reunião com um cliente. Tanto faz se é uma reunião de prospecção, de entrega de projeto, de venda, seja qual for a reunião. Depois que eu saio da reunião, tem algumas práticas que a gente implantou na nossa empresa que fez com que a gente se tornasse muito mais eficiente no nosso dia a dia. Por exemplo, eu saio da reunião e eu fiz todas as minhas anotações num caderno, no computador, onde quer que seja, cada um tem a sua dinâmica. A primeira coisa que eu pergunto, assim que eu saio da reunião e tenho um tempinho, eu me pergunto, e se tiver alguém comigo, eu discuto com esse alguém, se eu estiver sozinho, eu discuto comigo mesmo, qual foi o resultado que eu obtive na reunião? Porque eu tenho que entrar numa reunião com um objetivo. Qual era o objetivo que eu tinha para aquela reunião? Depende do momento que eu estou. O objetivo pode ser vender, como pode ser levantar informação, como pode ser entregar o projeto. Mas qual foi o resultado que eu tive? Eu consegui alcançar aquele objetivo, aqueles objetivos? É bem providencial isso. Segunda pergunta que eu faço para mim mesmo, para quem estiver comigo na reunião. Qual que foi o entendimento final das escolhas e das possibilidades que a gente tinha naquela opção, naquela reunião? Porque quando você vai fazer uma reunião com um cliente, você deveria traçar uma estratégia de qual o caminho que você quer seguir. Mas nem sempre a gente consegue seguir o caminho que a gente traçou. Porque a gente tem que sempre lembrar que do outro lado da mesa também tem pessoas que estão ali para discutir, conversar e se colocar. E às vezes a gente tem que procurar fazer ajustes. Portanto, no final das contas, as escolhas que eu fiz para os ajustes da minha conduta da reunião, qual foi o entendimento? Qual foi o entendimento final dessas escolhas que aconteceram? Né? Mudou o resultado da reunião? Eu consegui achar caminhos? Porque eu cansei de sair de reuniões extremamente frustrados. Porque eu tinha um objetivo, ela acabou se desviando para um caminho completamente diferente, e quando eu vou ver aquela reunião, entre aspas, se a gente olhar à luz do objetivo que eu tinha traçado, ela foi um fracasso. Ela foi um fracasso. Um outro ponto que eu gosto muito de registrar quando eu saio de uma reunião é de quais foram as resistências que foram apresentadas durante a reunião. Porque nós, enquanto consultores, no final do dia, nós somos agentes transformadores. Somos agentes transformadores das empresas, das pessoas e assim por diante. E, naturalmente, o ser humano tem resistência à mudança. Então, quais foram as resistências que nós encontramos? Por que é importante registrar isso? Porque no final do dia, no dia seguinte, na próxima reunião, na próxima semana, você provavelmente vai se deparar com resistências semelhantes. Então, você ter ciência dessas resistências te ajuda a se preparar para a próxima. Se você não anota isso enquanto está fresco na tua cabeça quando você sai da reunião, isso escapa. Aquilo que eu falei, vai escapando entre os dedos. Flávio, Oi, pois não. Essas resistências que você anota, você coloca por temas, você associa as pessoas, qual que é a sua estratégia? Porque eu tenho essa mania de sim refletir. Para mim, assim, as resistências sempre são uma coisa, eu gosto de aprender para avançar, isso é uma coisa que eu faço mesmo. Mas às vezes eu tenho a sensação de que nem sempre eu estou usando o melhor caminho, apesar de ser o melhor caminho que eu consegui fazer. Às vezes eu sinto que, putz, mas quem tinha dito isso na reunião passada mesmo? Eu não anotei. Mas que é exatamente esse aí? Então, eu faço uma matriz das duas coisas, Janine. Eu faço uma matriz em que eu coloco pessoa e tema, porque aí cruza. O João teve resistência quando a gente falou em ter que mudar a estrutura organizacional da área comercial. Então, eu percebo que tem uma resistência com relação à mudança de estrutura organizacional e tem uma resistência do João especificamente aqui.
Por quê? Porque depois eu posso identificar uma outra resistência do João e perceber que o João é resistente a quase tudo. Ou a área comercial é resistente a quase tudo. Então, na hora que você faz a matriz, é uma planilha de Excel simples. Linhas e colunas. Desculpa, não te entendi, Janine. Essa é uma planilha que você vai apresentar para a gente hoje, ou tem lá no curso, enfim. Eu vou apresentar para vocês. Não vou dizer que eu tenho milhares, mas não vai dar tempo. Eu vou apresentar daqui a pouquinho dezenas de ferramentas para vocês. Dezenas de ferramentas para vocês que eu utilizo. Tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir o meu HD, e aí é interessante porque outro dia eu estava num cliente, né, e projetando na tela presencialmente. Eu sempre falo outro dia, tá? Ou se ele não entende, que é antes da pandemia. Tá? Outro dia até fevereiro de 2020, esse outro dia, né? A gente tem um hiato, um vácuo de tempo aqui, mas enfim. Eu abri o meu computador e comecei a abrir meu HD, e vocês vão ver, eu vou compartilhar com vocês o meu HD com metodologias. O cliente virou para mim e falou: Flávio, quanto é que você quer para me vender teu HD? Eu falei, cara, isso aqui não está à venda, isso aqui não tem preço. Vocês vão ver daqui a pouquinho, mas daqui a pouco a gente chega lá. Só para a gente terminar o tema da revisão. Outra coisa que eu gosto de registrar quando eu saio de uma reunião, como revisão de reunião, é se ficou algum impasse na reunião. Ficou alguma aresta solta, ficou alguma ponta desamarrada ali, algum tipo de impasse, algum tipo de embate, seja entre nós, consultores, agentes de transformação e alguns elementos dos clientes, ou muito mais provável e muito mais comum entre pessoas do cliente. Né? Aí você começa a entender também como é que funciona um pouco os jogos políticos daquela organização. Né? Isso aqui que eu vou falar agora é muito bacana de registrar, principalmente quando você não vai sozinho para uma reunião. Você vai acompanhado com alguém. E aí vou até fazer um comentário. Eu sempre, quando vou com mais alguém na reunião, eu combino o jogo com o meu colega. Seja a Cláudia, que está vindo comigo, ou qualquer outro consultor que trabalha comigo na minha empresa, um consultor parceiro, associado, seja quem for. Eu combino o jogo. Olha, você vai conduzir a reunião e eu vou ficar quase que de poste. Ou o contrário, você vai ficar quase que de poste e eu conduzo a reunião. O papel de poste não é ser poste. O papel de poste é conseguir capturar mensagens não verbais que você, quando está conduzindo a reunião, não consegue capturar. Elas escapam entre seus dedos. Então, invariavelmente, quando eu tenho uma reunião muito importante com o cliente, eu levo alguém comigo para fazer o papel de observador, de leitura de ambiente, de leitura de reação não verbal, que quando eu estou conduzindo a reunião eu não consigo. Talvez você está numa sala com 7, 8, 9 pessoas do cliente e você está falando uma coisa e uma pessoa que está aqui do lado, que não está na tua visão direta, talvez na tua periférica, você fala uma coisa, ela abre uma cara, ele faz uma cara de azedo e você não consegue enxergar, porque você está absolutamente concentrado naquele contexto. Mas o teu colega, a tua colega que está ali observando, consegue observar isso. Isso é super importante. Não é perda de tempo levar 2 pessoas numa mesma reunião. Claro, não é qualquer reunião, porque se você for fazer isso toda reunião, vai ficar muito custoso, mas reuniões importantes, chaves, eu acho fundamental. Né? E o último ponto que eu gosto muito de colocar, quando eu falo de revisão pós-reunião, é também tentar registrar qual o efeito que você notou no seu relacionamento com o cliente depois daquela reunião. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Eu atendi durante muito tempo um cliente que eles são uma produtora de cinema. E eles tinham um espaço muito grande, um espaço com um estúdio, enfim, um espaço bem bacana, onde funcionava a empresa. E o dono da empresa começou a abrir aquele espaço para terceiros entrarem e começarem a utilizar o espaço físico deles, jovens, né, muito criativos, músicos, atores, diretores e assim por diante, usarem o espaço. Ele, entre aspas, cedia a infraestrutura,
mas tinha um pré-acordo com essas pessoas que qualquer coisa que se produzisse ali dentro, eles produzissem ali dentro, e fossem mercadologicamente viáveis, haveria uma divisão de rentabilidade. Por eles serem digamos assim, os patrocinadores em termos de infraestrutura, de espaço e assim por diante. Era uma forma deles investirem em novos negócios sem ter que contratar gente. E um dia eu perguntei para o dono, eu falei, escuta, você não se preocupa que algum estranho entre aqui com uma sacola cheia de drogas, por exemplo, e que se baixar a polícia aqui, ninguém vai perguntar se quem trouxe as drogas, vão perguntar quem é o dono desse espaço. E o dono do espaço é você. Ele olhou para mim com uma cara de que nunca tinha passado na cabeça dele aquilo. Falou que não se preocupava com aquilo e ficou absolutamente incomodado com a minha provocação. Mas ficou tão incomodado com a minha provocação que ele ficou, acho que uns 2 meses sem falar comigo. E tudo bem, eu estou no meu papel, é a minha função. Ou seja, só estou dando um exemplo de qual o efeito que houve no relacionamento depois daquela reunião. Então, essas são algumas práticas que eu gosto de aplicar e registrar quando eu saio de uma reunião. Eu, basicamente, e aí vai a dinâmica de cada um. Como que eu gosto de fazer? É muito fácil. Eu mando uma mensagem de voz para mim mesmo. Ou seja, eu tenho no meu WhatsApp um grupo que só sou eu comigo mesmo, chama Eu entro no Eu e saio da reunião e gravo uma mensagem de voz. Às vezes vai ter 5 minutos. E vou falando, olha, aconteceu isso. E é assim que eu saio, porque está fresco aqui no meu cérebro. Né? Assim que eu saio, eu faço, eu mando para mim mesmo, depois eu ouço, e aí depois eu monto lá a matriz, o Diabo A4 que eu comentei. Então, a gente falou das práticas de diagnóstico pré-proposta, das práticas que a gente aplica na revisão pós-reunião. O terceiro bloco é o bloco das práticas de engajamento, que também são extremamente importantes. Né? Quais são as práticas de engajamento que a gente gosta de colocar e utilizar aqui, Cláudia e eu e a nossa empresa? A gente primeiro tem uma estratégia muito grande de ser muito transparente nos objetivos. A gente deixa muito claro, com muita transparência, quais são os objetivos que nós temos com aquele projeto. Para deixar todas as expectativas alinhadas. E administrar essas expectativas. Ou seja, o que você, como cliente, espera como produto final dessa consultoria que você está contratando, desse projeto. Porque, às vezes, o cliente tem uma expectativa muito alta, que nós vamos fazer uma transformação que, às vezes, vai levar anos para acontecer, porque, eventualmente, envolve mudança de cultura. E mudança de cultura você não muda por decreto. Você não muda porque eu mandei vocês mudarem a cultura. Você muda por trabalho diário. Eu li um artigo há coisa de uns 7 ou 8 anos, que saiu na Harvard Business Review, muito interessante, que depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês lá no grupo do Telegram. A jornalista faz uma comparação entre os 10 ou 12 passos dos alcoólatras anônimos com a mudança cultural numa empresa. É muito interessante. São 4 ou 5 páginas, é bem curtinho o artigo, mas é muito legal. Porque você consegue fazer uma analogia ipsis literis. Um dia de cada vez, só por hoje, assim por diante. É muito interessante. Porque mudança de cultura não acontece por decreto. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente quando você vai em empresas um pouco mais tradicionais, que é o que eu ainda mais encontro hoje em dia nos mercados que eu trabalho, eu gosto de entrar em sala e quebrar paradigmas. Fazer mudança de layout. O consultor fica ali na frente, todo mundo fica virado para o consultor como se estivesse numa sala de aula, em que um fala e os burros abaixam a orelha. Eu tento fugir desse tipo de ambiente. Eu gosto de trabalhar com mesas redondas, espaços organizados de forma circular, para que todo mundo se sinta partícipe do processo, todos se sintam iguais,
naquele processo. Porque eu parto do princípio que se colocaram aquelas 6, 8, 10, 15 pessoas na sala para discutir um assunto para um projeto de consultoria, é porque aquelas pessoas têm o quê? Contribuir. Porque se elas forem ser apenas ouvintes, não têm o que contribuir, depois lê a ata. É mais eficiente. Né? Eu gosto muito de trabalhar com ferramentas visuais. Então, eu gosto muito de estruturar, por exemplo, uma estratégia de como que a gente cria um negócio que eu chamo de estacionamento de ideias. Então, nós estamos discutindo um assunto com o cliente. Hoje em dia eu posso fazer isso digitalmente, mas você pode fazer isso presencialmente também. Eu penduro um flip chart na parede e chamo de estacionamento de ideias. Que qualquer pessoa que está naquela reunião, que teve uma ideia, mas de alguma forma não está querendo naquele momento ainda, acha que não é o momento de que ela está madura, o que faz? Pega um post-it, anota aquela ideia e gruda lá no flip chart como estacionamento de ideias, para aquilo não se perder. Porque é muito comum alguém ter uma ideia, não anotar, as pessoas não têm essa cultura de anotar, e a ideia sai voando. Né? Outra coisa que eu acho fundamental quando a gente fala em prática de engajamento é de fato, a gente conseguir envolver as pessoas e se comprometerem com os próximos passos. Invariavelmente, quando eu faço as minhas consultorias, entre uma reunião e outra, por exemplo, eu deixo com o cliente com algumas, entre aspas, lições de casas. Olha, eu preciso que vocês levantem a curva ABC de clientes de vocês do ano passado, com margem de contribuição. Cara, eu como consultor não tenho como contribuir isso para o cliente fazer. Ele tem que pegar o sistema dele e baixar aquela informação. Então, como que eu vou criar uma estratégia em que esse cliente vai se comprometer em fazer aquilo? E aí, por isso que eu gosto muito de trabalhar com ata de reunião. Ata de reunião, para mim, não é burocracia, é ferramenta de trabalho. Depois eu até posso mostrar o modelo de ata que eu uso. Ele é bem simples, mas é ultra eficiente. Né? E a última coisa que eu gosto muito de trabalhar em reunião, para engajar as pessoas, é trabalhar com uma estratégia de reconhecimento. E tem algumas estratégias de reconhecimento muito simples. Como, por exemplo, quando alguém faz uma colocação ou faz uma pergunta, talvez a Janine já tenha percebido isso, eu faço isso direto. A Janine faz uma pergunta e eu falo, excelente pergunta, Janine. Muito obrigado por ela. Por mais que eventualmente eu fale, putz, essa pergunta não é tão brilhante assim. Mas na hora em que eu falo para a Janine, ou para a Celina, ou para o João, ou para o José, que a pergunta que a pessoa trouxe é excelente, ela se sente assim, ufa. Não só ela se sente aliviada do medo de se expor e não ser bem entendida e ser julgada, como se sente incentivada a falar, opa, aqui é um ambiente seguro. Aqui é um espaço seguro em que eu posso me colocar. Então essa é uma estratégia que eu uso muito. Muito mesmo. E eu vou fazer uma pequena inversão aqui, porque o próximo bloco que eu tinha era das metodologias e ferramentas, mas aí eu vou abrir o meu HD. Eu vou fazer diferente. Eu vou pular para o quinto bloco, que eu vou falar um pouquinho de documentos que a gente usa, que são aplicados importantes no nosso dia a dia, e são só 4 documentos, mas muito, muito importantes que eu uso, que eu recomendo que vocês tenham. Aí depois eu abro o meu HD e a gente vai começar a brincar de navegar nele. Tá? Então, olha só, quais são os documentos que eu sempre tenho à mão e lanço mão com o cliente? Autorização de uso de imagem. Por que eu gosto de ter uma autorização de uso de imagem? Porque eu já falei isso para vocês várias vezes. Mais importante do que eu falar bem de mim é quando o meu cliente fala bem de mim. E se o cliente quer falar bem de mim, eu falo, eu posso usar esse teu testemunhal para outros clientes? No meu site, no isso ou no aquilo, se ele falar pode, já tira um documento de uso de imagem, um contratinho padrão, sem nenhuma sacanagem, em que ele me autoriza a usar a imagem dele,
E ele pode rescindir esse contrato a qualquer hora, a qualquer momento. Eu sou obrigado a parar de usar a imagem dele. É assim simples. Não tem nada de leonino. Mas eu documento isso. Né? Outro documento fundamental que eu tenho, que raramente eu usei, por sinal, tá, gente? Raramente eu usei. É uma minuta de contrato de prestação de serviço. As minhas propostas, a última página da proposta, sempre é um aceite do cliente, em que eu peço para o cliente imprimir e assinar e me mandar de volta. 99% dos meus clientes estão sem contrato, estão apenas sob o aceite da proposta. Mas, aqueles poucos clientes que falam, não, mas aqui por compliance a gente precisa de um contrato, eu tenho uma minuta de contrato, que inclusive coloca a proposta como anexo. Em vez de eu ficar detalhando tudo no contrato, eu tenho aquelas cláusulas padrões de responsabilidades, de rescisão e o diabo a 4, e detalhes do escopo do projeto, vide proposta número 1, 2, 3, 4, anexo ao presente contrato. O terceiro documento que eu tenho, que eu acho fundamental a gente ter, é o modelo de contrato de confidencialidade, o famoso NDA. Eu tenho um NDA padrão. A primeira coisa que eu faço com um cliente que não me conhece ainda, um cliente novo, eu vou começar a bater papo e falo, você quer assinar um NDA comigo? Você quer para se sentir mais confortável, para ter um respaldo da boa-fé das duas partes, de trocar eventualmente informações confidenciais? Eu adoro fazer isso. A maioria dos clientes dizem que não precisa, mas mesmo assim eles se sentem confortáveis, porque você está sinalizando uma boa-fé da sua parte. E o quarto documento que eu tenho aqui no meu kit de documentos é um termo de parceria comercial. Eu tenho acordos comerciais com um monte de pessoas, tanto consultores que trabalham comigo, como outras empresas que me indicam como consultor. E eu tenho um acordo comercial com essas empresas dizendo o seguinte, olha, se você me indicar um cliente que eu fechar negócio, se você vai ser remunerado por isso. Muito transparente, muito claro, sem nenhuma sacanagem. É o famoso finder's fee. Então eu tenho um termo de parceria em que a gente coloca quais são as regras do jogo para eu remunerar alguém, no caso de receber indicação, ou ser remunerado no caso de eu indicar e alguém fechar negócio. Assim simples. Então, esses são os 4 grandes documentos. Agora, vamos ao que interessa. Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou compartilhar o meu computador inteiro, que fica mais fácil, e vou abrir este cara aqui. Essa pastinha aqui, estão vendo minha tela, escrito metodologias? Beleza. Aqui dentro, a partir daqui, vocês vão perceber que eu sou um cara um pouco metódico, um pouco bem organizado demais, às vezes. Mas isso faz com que minha vida seja muito fácil. Dentro dessa pastinha aqui, eu tenho meus 15 anos de história, de inteligência que eu criei. Então, eu tenho aqui, primeiras pastinhas que eu tenho aqui são macrotemas. 5W2H, aprendizado, atas de reunião. Olha, lembra que eu falei de atas de reunião? Ó? Vou abrir aqui meu modelo de ata de reunião. Ela é muito simples, mas ela é muito eficiente. Aqui, ó. Ata da reunião, qual que era o objetivo da reunião, pauta, a data, quem participou, quais pontos foram discutidos e pendências. Responsável, data de abertura, prazo e status. Invariavelmente, eu começo a reunião seguinte lendo a ata da reunião passada, falando, ô João, você ficou de fazer tal coisa até tal data? Fez ou não fez? É assim simples, acabou. Meu documento de ata de reunião é esse. Mas é extremamente eficiente. Opa, aqui é o meu livro. Peraí, não é o livro que eu quero mostrar para vocês. Vamos voltar para cá. Então, aqui eu tenho os macrotemas. Eu vou abrir 2 macrotemas, que são os 2 temas que eu mais trabalho no meu dia a dia. A Celina não sabe, mas a minha especialidade como consultor é planejamento estratégico, estratégias de marketing e vendas e governança. Apesar de que eu tenho o que você puder, eu tenho RH, eu tenho SNOP, eu tenho um monte de coisa. Mas vamos entrar aqui em, por exemplo, planejamento estratégico. Então, olha só. O que é importante quando a gente vai pensar em estruturar a nossa empresa de consultoria, estruturar as nossas práticas? Eu, quando tenho planejamento estratégico, eu tenho aqui, ó, metodologia de planejamento estratégico. Eu sempre divido
eu divido o que eu faço, o que eu desenvolvo para entregar para meus clientes em 2 blocos. Eu sempre tenho uma metodologia conceitual. Então, se você vier aqui, você tem um arquivo que tem o passo a passo de como estruturar um planejamento estratégico. E esse aqui é o meu framework básico. Bloco diagnóstico, bloco análise, bloco estratégia, bloco gestão. E aí eu tenho o passo a passo de como fazer isso. Então, aqui de novo, é a metodologia conceitual que eu uso no cliente, e muitas vezes eu entrego para o cliente. E a partir daqui, eu tenho as ferramentas aplicadas. Então, está aqui, ó, minha ferramenta de diagnóstico empresarial, minha ferramenta de linha de visão, minha ferramenta de fatores críticos de sucesso, minha ferramenta de SWOT, minha ferramenta de... A SWOT tem várias. Ferramenta de indicadores, de priorização de objetivos estratégicos, de planos de ação, de contrato de resultados, de painel de bordo e assim por diante. Então, aqui eu tenho tudo que você pode imaginar e mais um pouco relacionado a estruturar um planejamento estratégico. Se eu venho em marketing e vendas, como é um tema muito mais amplo que planejamento estratégico, eu tenho subpastas com subtemas. Então, eu quero, por exemplo, falar de comunicação. Então, repara, olha só, eu tenho aqui a metodologia de comunicação, de novo, uma metodologia conceitual e teórica, a fórmula da comunicação, e, além disso, eu tenho uma ferramenta aplicada para pôr em prática a comunicação no meu cliente. Então, sempre que eu vou desenvolver alguma coisa, isso aqui é outra coisa, eu posso fechar, isso aqui é outra coisa também, eu posso fechar. Não salvar, desculpa, gente. Muita coisa aberta. Né? Então, e aí eu vou... Flávio. Pois não. Desculpa. Imagina. Eu tentei te cortar na hora que você estava fechando para não interromper raciocínio, mas acabei interrompendo. Não, só quando você fala da metodologia, então a parte conceitual e teórica, você costuma levar a quem são os autores nos quais você se embasa, ou você construiu a partir de vários autores e você leva, enfim, uma base sem dar nome exatamente a quem você usou? Então, vamos lá. Tua pergunta é excelente. Agora, eu não estou falando só para incentivar, não, tá? Tua pergunta é excelente mesmo, né? Quer ver? Deixa eu achar alguma aqui. Aqui, ó. Vou trazer esse aqui, ó. Essa aqui é uma ferramenta que eu uso, uma metodologia que eu uso para construção de estratégia mercadológica. De novo, estou falando em marketing e vendas. E eu me baseio aqui, basicamente, numa matriz chamada matriz Ansoff, que quem desenvolveu foi um russo chamado Igor Ansoff em 1957. Eu coloco. É que tem muita coisa que eu inventei da minha cabeça. Fórmula da comunicação estratégica, eu não me baseei em ninguém. Eu falei o seguinte, se eu precisasse estruturar a comunicação estratégica de uma empresa, como que eu faria? Quais seriam os passos? E eu comecei a rabiscar no papel e criei a minha. Pode ser que exista um autor que tenha feito algo parecido, diferente, melhor, pior. Né? Então, sim, a resposta é sim. Quando eu uso um embasamento teórico, eu apresento o embasamento teórico. Eu faço aqui, ó, estou falando, isso que estou apresentando aqui é adaptado do Igor Ansoff. A partir daí, eu desenvolvi uma ferramenta para isso. Tá? Eu desenvolvi uma ferramenta para isso, em que eu vou ali e vou conseguir colocar em prática aquela lógica. Né? Então, por exemplo, olha só, pegar mais uma aqui, ó. Estratégias de mercado. De novo, tá aqui, estratégia de mercado está baseado em GE Business Screen, ou McKinsey. Quem desenvolveu? A empresa de consultoria McKinsey, a pedido da GE. Por isso que ela tem esses 2 nomes. Está aqui a teoria, está aqui quem são os donos, quem são os construtores desse negócio. E aí, a partir daí, eu tenho a minha ferramenta que eu desenvolvi, e aqui que está a inteligência, não está na metodologia, a ferramenta que eu desenvolvi para a gente poder colocar em prática a GE Business Screen. Então, sim, a resposta sim. Isso traz credibilidade. É que, às vezes, tem coisas que eu fiz sozinho. Por exemplo, a jornada do cliente. Esse é um tema que está muito em voga, mas está muito em voga. Jornada do cliente. Jornada do herói. Jornada do herói, jornada do cliente. Está muito em voga. Então, quer ver aqui, ó, jornada do cliente. Está aqui, ó. É uma metodologia que eu desenvolvi sozinho.
Tudo bem, tem as 5 etapas da jornada que são os de padrão de mercado. Consciência, consideração, compra, referenciação. A partir daí, a metodologia para construir isso, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, esse desenho de mapear os pontos da jornada do cliente, eu inventei sozinho. Então, sim, eu misturo conceitos, mas tem muita coisa que é criação minha. Mas a maioria, na verdade, é criação minha. Muitas vezes eu me inspiro muito outro, por exemplo, que eu uso muito quando eu estou trabalhando com o cliente, construção de persona. Né? Construção de persona. Então, olha só, tá aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Ó, eu uso várias metodologias. Mapeamento de stakeholders, eu que inventei. Inventei esse Canvas. Dores, objeções e medos, eu que inventei esse Canvas. Mapa de empatia, não fui eu que inventei. Eu achei bacana, coloquei aqui dentro. E ainda criei um Canvas de persona. Então, quando eu vou criar um persona com um cliente meu, eu passo por essas 4 metodologias. Começamos a mapear os stakeholders, qual o interesse que eles têm, qual a influência e poder que eles têm sobre a minha empresa, qual a oportunidade de conflito. Para esses mesmos stakeholders, quais são as dores que eles sentem, quais são as objeções e quais são os medos. Para cada um desses stakeholders, faço um mapa de empatia. O que pensa e sente, o que ouve, o que vê, o que fala e faz, e quais são as suas necessidades. À luz desses 3 caras juntos, eu venho aqui e criei meu Canvas de persona. Vou dar outro exemplo para vocês, quer ver? Vou sair de marketing e venda, vou falar de gestão de projetos. Outro dia eu tinha que fazer um trabalho com um cliente meu, e que a gente ia fazer um projeto grande, uma empresa grande, eu não posso falar qual que é, mas uma multinacional grande, em que a gente ia trabalhar com, acho que umas 60 pessoas, iam ser 4 grupos, eram 4 projetos da empresa realmente, 4 projetos da vida real, divididos em 60 pessoas, então eram mais ou menos 15 pessoas em cada projeto, e a gente fez uma gamificação, colocando em prática uma série de conceitos importantes relacionados a marketing e vendas. E aí eu fui procurar Canvas de gestão de projeto. E tem o Project Management Canvas, está aqui, ó, esse cara aqui, ó. Esse é o Project Management Canvas. Agora sim. Esse é o Project Management Canvas que vem lá do livro. Project Model Canvas. Tem um livro que explica isso. Eu olhei para esse Canvas e falei, não gostei. Com todo o respeito, e talvez eu esteja errado, porque quem escreveu o livro ficou milionário e eu não. Né? Talvez eu esteja errado, mas eu não gostei, não se aplicava para mim. O que eu fiz? Me inspirei nesse cara e criei o meu Canvas de gestão de projeto. Está aqui, ó. Criei o meu. Que particularmente, com toda a humildade, eu acho melhor. Em que eu boto qualquer equipe, eu divido em 3 blocos, o bloco análise, qual que é a justificativa do projeto, qual que é o escopo, qual que é o objetivo, que resultado eu espero, quais são os requisitos e premissas, quem são os stakeholders internos e externos, quais são os riscos que eu mapeio do projeto. Análise. Elaboração da estratégia. Que produto ou solução que eu vou tirar a partir desse projeto? Viabilidade econômica, técnica e política. E o último bloco, que é o cinza escuro, execução. Aqui uma linha do tempo, que corre com o projeto inteiro, e aqui qual que é o meu 5W2H plano de implantação. Com todo respeito ao Canvas de projeto. Eu acho o meu muito melhor. Mas muito melhor. Eu uso. Eu me inspirei nesse? Claro que eu me inspirei. Eu tive algumas ideias a partir desse, mas eu coloquei coisas que eu acho que são fundamentais para você fazer gestão de um projeto. Você tem que discutir qual é a viabilidade política desse projeto, a técnica, a econômica financeira. Aqui não tem. Aqui não tem. Coloca premissa só. A premissa é muito pobre. Você mistura banana com abacate no mesmo lugar, fica confuso. Então, é assim, respondendo a tua pergunta, eu sei que eu estou respondendo de uma forma muito longa, uma pergunta simples que você me fez, Janine, mas, de fato, quando eu uso alguma coisa de mercado, eu faço referência. Por exemplo, proposta de valor. Eu uso o VPD. Quando eu venho aqui, ó, vou voltar para marketing e vendas, desculpa. Marketing e vendas. Eu uso o VPD, Value Proposition Design, não invento nada. Tanto é que eu uso, inclusive, olha só,
o próprio Canvas, deixa eu diminuir a visualização, o próprio Canvas da Strategizer, que é quem desenvolveu a metodologia. E falou, veio desse livro. Quer se aprofundar, compra o livro, inclusive. Eu te ensino, mas eu rodo com você, mas quer se aprofundar, compra o livro. Então, sim, eu faço referência. É que, infelizmente, tem muita metodologia que eu acho que ela é capenga. Ela é mais ou menos. Aí eu invento a minha. Não, a minha questão era exatamente esse... eu já me deparo de vez em quando com alguma ferramenta que eu falo assim, isso não vai funcionar. Eu trabalho com política pública, assim, isso não vai funcionar. Eu já vi em tantos lugares, isso não funciona, não fica de pé. Eu ajusto, aí as pessoas olham para mim, mas de onde você tirou? Não, a gente quer o autor. Então, o autor Janine Schultz, entendeu? Uma amiga Schultz, falou para mim, coloca Schultz. E 35 anos, 20, 40, sei lá quantas de experiência vivendo esse negócio. Né? Olha só, né? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. É um negócio que eu desenvolvi, que é um mapeamento de cliente. Olha o que eu desenvolvi. É uma planilha gigante que, para clientes que fazem negócios com vendas recorrentes, para aqueles clientes mais importantes do meu cliente, eu ensino eles a mapear o cliente. O que eles têm que guardar de informação aqui para ter um raio-x daquele cliente e construir estratégias específicas. Eu desenvolvi isso daqui. Qual é o autor? Flávio Nussbaum, Martin Baum Consulting. E na boa. Tudo bem, olha só, estou usando, olha, veja bem, eu não inventei tudo. Nosso objetivo para esse cliente, Smart. Eu não vou reinventar a roda para objetivo, eu acho o máximo Smart. Um objetivo específico, mensurável, alcançável, relevante e com tempo definido. Mas o resto, eu fui pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, fiz um grande de um Lego e montei o meu. E toco assim com o cliente. E toco dessa forma com o cliente. E invariavelmente, o cliente aceita. Porque no fundo, o cliente não quer só embasamento teórico. Ele quer uma coisa que seja prática, que vai ajudar ele. E na hora que eu mostro a ferramenta, eu falo assim, ó, essa ferramenta eu criei assim porque ela tem essa praticidade, essa dinâmica, baseado nesse conceito que eu pensei, o cliente fala, nossa, que bacana. Resolve o meu problema. Via de regra. Tem alguns clientes que... Talvez tenha diferença de área também, né? Tem uma academia grande na área de educação que é isso, assim, como assim não tem todo o embasamento que se esperaria? Então, segundo fulano, segundo Beltrano, e eu sou uma crítica, inclusive, desse excesso de academicismo, né, que tem na educação, mas... digamos... E veja bem, eu me coloco, de novo, aí também tem um posicionamento de como que você se coloca no mercado. Eu me coloco como um consultor prático. Eu tenho embasamento teórico pra caramba, eu estudo pra caramba. Se você quiser saber sobre teoria de gestão, teoria de marketing e venda, porque eu já li de livro na minha vida. Mas eu tento tirar da teoria e botar na prática da vida real. Porque o cliente médio que eu atendo, aí vai muito de mercado. Você foi precisa no que você falou, Janine. Quem que é o cliente médio que o Flávio atende? Empresa de médio porte familiar, em fase de profissionalização. Para esse tipo de cliente, eu ficar, e desculpe meu francês, cagando um monte de nome de regra, não porque o autor tal, o autor tal, o autor tal, o autor tal falou tal coisa, não significa nada para ele. Então, ao não significar, para que eu vou desgastar o saco do cliente? Posso perder, inclusive, a atenção do cliente, porque eu estou vindo com uma teoria que para ele não diz nada. Talvez no teu mercado isso seja mais complexo. E aí a gente tem que se adaptar. Exatamente esse o ponto. Celina, se você está falando, eu não estou te ouvindo de novo, Celina. Você me desculpa. De novo. Será que agora vai? Agora sim, acho que esse teu microfone, esse teu fone de ouvido aí que não está funcionando legal. Que tá uma porcaria. Janine, você trabalha com que área da educação?
Trabalho no terceiro setor, principalmente, e cooperação internacional. Nossa, que massa. Entendi. Unesco, Daí tem mesmo essa exigência, esse rigor teórico, das evidências científicas e tudo mais. Não, e aí, usando o meu francês também, me enche o saco. Me enche os picuás. Falando que é o fulano, segundo o Beltrano, nada disso vai funcionar, porque, afinal de contas, a gente está vendo que a educação está indo para frente. Então, Pois e a sua experiência acumulada e os seus cases, né? A gente tem que dar muito duro para provar. E eu falo muito da prática. O pessoal gosta muito quando eu vou falar com eles, que é isso, assim. Gente, olha, nas minhas andanças por aqui e por ali, o que eu posso trazer para vocês são tais cases, por exemplo. Uma coisa também de como é que eles vão, por exemplo, uma política de formação docente. Então o que a gente faz? Olha, gente, por aqui eu diria que não vai funcionar, por aqui. E eu também gosto de deixar a lição de casa entre encontros, Flávio, adoro isso. Tem que fazer. E até porque nesse mundo da educação, né, se a gente for olhar, o mundo da educação tem sofrido transformações brutais. Então, talvez uma teoria que foi escrita há 10 anos atrás, ela é completamente ultrapassada. Obsoleta. É obsoleta. Uma teoria que foi escrita aqui em São Paulo, não necessariamente ela vai funcionar para um estado do Nordeste. Não tenha dúvida. Aí você tem vieses culturais, né? Quer dizer, eu vou dar um exemplo prático. Olha só, um exemplo prático. Eu ministro um curso de marketing e vendas no Paraguai. Todos os anos. Né? Eu sou fluente em espanhol, enfim, isso é relevante. Eu ministro um curso de marketing e vendas no Paraguai. E eu não sei qual a experiência que vocês têm de lidar com paraguaios. A minha única experiência com os paraguaios foi quando eu comecei a fazer esse curso lá. Impressionante. A cultura paraguaia é uma cultura de hierarquia. O que eu estou querendo dizer? O aluno está lá na sala de aula, ele levanta a mão. Enquanto eu não falar, pois não, Janine, pode se colocar? Autorizado, né? Enquanto eu não autorizar a Janine a falar, ela não ousa falar professor, Flávio, gordo, careca, como que quer. Fica só de mãozinha levantada e se eu esperando a sua vez. A Janine vai ficar lá até o fim do dia de mãozinha levantada e não vai se manifestar. Porque tem uma cultura de hierarquia muito grande no Paraguai. Então, por que eu estou contando essa história muito rápido? Porque você falou, o que funciona aqui em São Paulo pode não funcionar no Nordeste. Porque a cultura é muito diferente. Imagina a gestão da liderança nesse contexto. Exato. Por isso que eu falo, a minha especialização são médias empresas médias empresas familiares em fase de profissionalização. É um animal muito diferente de lidar com uma grande empresa multinacional. Eu já fiz projetos com multinacional, mas é um animal diferente. É diferente. É um animal diferente de uma empresa pequena. Então, de novo, e aí você começa a descobrir qual que é o teu nicho, qual que é o teu caminho. E esse é o caminho que eu escolhi. Em que, para esse caminho, o embasamento conceitual e teórico não é tão demandado. Tem outros caminhos que é fundamental. Por isso que eu não dou aula em MBA, por isso que eu não dou aula em mestrado, em doutorado. Porque eu não tenho saco de ficar falando, leia um livro aí, vamos discutir o livro. Desculpa, vamos para a prática. Eu sou um cara muito prático. Eu sou um cara muito prático. Senão, a coisa não anda. Enfim, gente, é assim, de novo, eu acho que a grande mensagem que eu queria passar para vocês, quando eu abri aqui o meu HD para mostrar algumas coisas, e a gente podia passar a noite inteira aqui olhando pastinha por pastinha, subpastinha por subpastinha, e não ia dar tempo da gente ver tudo, eu acho que a grande mensagem que eu queria passar para vocês isso, e veja bem, isso que eu mostrei para vocês, eu venho construindo ao longo dos 15 anos, não nasceu pronto. E todo dia eu construo alguma coisa nova. Hoje mesmo eu construí mais um pedacinho de uma metodologia. Você é engenheiro, Fá? Não, eu sou economista de formação. Tá. Eu sou economista de formação e minha pós-graduação é em marketing. E a vida inteira eu trabalhei com vendas e estratégia, né? Como executivo, né? Enfim, mas eu acho que a grande mensagem que eu queria passar para vocês eu acho que a gente tem que estar apoiado em dois pés quando a gente fala em ter as nossas ferramentas práticas aplicadas. Uma metodologia conceitual para botar todo mundo na mesma página, que pode ou não ter referências teóricas. Quando tem, acho que é legal usar, mas quando não tem, eu uso a minha referência teórica.
Ou seja, um pedaço conceitual e depois um pedaço prático. A minha experiência me mostra que todas as vezes que eu entrei só com uma coisa prática, sem um conceito, as pessoas se perdem. E quando eu entrei só com o conceito sem a prática, foi inócuo. Por isso que a maioria das minhas... vou compartilhar de novo aqui o meu computador, né? Quando a gente olha aqui, a maioria das minhas pastinhas no final do dia, eu tenho sempre aqui, olha só, inteligência de mercado. Tá aqui, ó. Tem um Excel, que coloca em prática a inteligência de mercado, e tem um conceito de inteligência de mercado. Eu sempre tenho a ferramenta prática e a ferramenta conceitual. Né? Então, qualquer um que você clicar aqui, você vai ver que tem, ó, sempre tem um PowerPoint com um conceito, não sei o que lá, e depois tem uma ferramenta prática. Marketing digital, mapeamento de mercado. Eu estou falando só do marketing, mas escolhe, quer vir para RH? RH é uma festa também, apesar de não ser a minha área. Você faz treinamento e desenvolvimento? Faço também. Então, eu acho que talvez esse seja o grande pulo do gato que eu queria passar para vocês, meninas. Se vocês conseguirem fazer essas duas coisas, e vão fazendo devagarzinho. Como eu falei, isso que vocês estão vendo aqui, 15 anos de esforço, de trabalho, de inteligência. Né? E todo dia eu faço um pouquinho, alguma coisa nova. Todo dia eu dou uma pequena aprimorada em alguma coisa. Mas esses dois caras andando juntos, o conceitual e o prático aplicado, para mim, tem se demonstrado nesses 15 anos a melhor fórmula do sucesso. Porque se você levar só a teoria, o cliente fala, oh, legal, super interessante teoria, mas como que na prática eu vou botar esse negócio para funcionar? E se você leva só a prática e fala, mas eu não estou entendendo, está um pouco confuso isso daqui. Por isso que eu trabalho com os dois. É claro. Afinal de contas, você tem que ter entregáveis, né? E Celina, aquilo que eu falo sempre, a Janine já deve estar cansada de ouvir, né? Mas nós, como consultores independentes, a única coisa que a gente tem é a nossa imagem gerada pela nossa entrega. A gente não tem bandeira. Eu não sou a McKinsey. Eu não sou a PwC. Eu não sou a Booz Allen. Eu não sou a Deloitte. Portanto, a única coisa que faz eu continuar vivo é entregando com excelência e o cliente continuar comprando de mim e me indicar para outro. Então, eu preciso entregar. Eu não posso entregar só a teoria. Pode. Eu não vou resolver o problema do cliente e a minha bandeira não vai tentar. Na verdade, é assim, entrega mesmo o que de mais importante você tem, que é a sua clareza, comprometimento, experiência, um diagnóstico bem feito, né? É isso aí. E a gente acaba tendo clientes, às vezes, por muitos anos mesmo. E você, Celina, em que área que você trabalha, já que você está chegando aqui agora? Eu sou sócia da Vox Consulting RH. Eu e Ângela Sardelli. Eu estou estranhando ela não ter entrado. Alguma coisa aconteceu, porque a gente tinha combinado. Tá bom, ela possivelmente se atrapalhou com alguma coisa lá. Normal. A Vox tem 30 anos. Bacana. Nós temos uma história muito parecida. Somos amigas desde os 15 anos. Trabalhamos juntas na Editora Abril por mais de 13 anos. E a gente desenvolveu toda o foco em atendimento e venda por call center. Antes era telemarketing. Desde menina, desde com 19, 20 anos eu faço isso. E aí chegou uma hora que a gente sabia que ia ter uma consultoria. E foi crescendo de acordo com o desenvolvimento da área de relacionamento no Brasil. Né? Que não necessariamente é só telefone, não é telemarketing, e assim por diante, né? A jornada do cliente. Então, e depois a gente também, para resumir, a gente faz recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de equipes de profissionais, de atendimento, venda, call center, cobrança, tudo que você imaginar em termos de linha de frente para uma empresa centrada no cliente. Treinamento e desenvolvimento dessas equipes, mas também uma outra área que é treinamento, formação e desenvolvimento de liderança. Legal. E clima, análise, avaliação de desempenho. Legal. Vocês vão poder trocar e comunicação das empresas com seus clientes. Somos psicólogas. Eu sou psicóloga clínica também, além
de organizacional Uhum. e é um resuminho. Legal. Vocês vão poder trocar muita figurinha com a Cláudia, minha sócia. Hoje a Cláudia, minha sócia, infelizmente não está aqui do meu lado. Ela teve um compromisso com o cliente que não deu para desvencilhar e a gente não queria cancelar a nossa conversa. Tem que dividir, não tem jeito, né? Normalmente, é a primeira vez que eu faço sozinho, hein? Eu acho que é o 25º ou 26º webinário que a gente faz, é o primeiro que eu faço sozinho. A gente sempre conseguiu os dois estarmos aqui, mas hoje ela não pôde estar. Mas a Cláudia é minha sócia na nossa empresa, né? E ela cuida da parte de RH da nossa empresa, na parte de RH estratégico. Então, vocês vão poder trocar muita figurinha, conversar muito. A Cláudia, o sobrenome dela, talvez Cláudia eu conheça. Samartim. Samartim. Cláudia Samartim. Acho que não. Mas enfim. Muito bom. Mas é legal, né? Ter parceiros, porque... É fundamental. Interlocutores, né? Nesse mundo... Né, Janine? Essa é a segunda razão para a gente ter montado o Clube da Consultoria, sabe, Celina? A gente quer criar um espaço de troca. Porque o que acontece? O consultor independente, via de regra, é muito sozinho. Não tem com quem conversar, não tem com quem discutir, não tem com quem expor as suas dúvidas e os seus medos. Porque eu não posso chegar num cliente que me contratou para resolver o problema dele e falar, não sei como eu vou resolver teu problema. Estou preocupado aqui como que eu vou tratar esse assunto. Não pode o consultor no divã, né? Exato. Então, a gente resolveu criar um espaço, entre aspas, de consultores para a gente poder ter essa troca. Esse que é o grande objetivo que a gente tem. É um ajudar o outro. Você tem outras oportunidades de reuniões online? É a primeira vez que eu estou vendo o trabalho de vocês. A gente faz, toda segunda-feira, a gente faz um webinário, a gente escolhe um tema, né? Esse aqui eu acho que é o 25º ou 26º, se não falar a minha memória. Se você entrar no nosso canal no YouTube, que é Clube da você tem tudo lá, né? Se você entrar no nosso canal do YouTube, você vai encontrar a gravação de todos os outros 20 e tantos que a gente já fez, dos mais diversos temas. E o canal Qual é o canal? Clube da Consultoria. Clube da Consultoria. Tem os seus artigos no LinkedIn também, que são ótimos. Tem. Bom, mas aí é outra história. Além disso, já que você fez a bom para que eu saiba, né, Janine? Já que você fez Exatamente, já que ela está perguntando o que vocês fazem. Já que você fez a propaganda, Janine, eu, em fevereiro desse ano, resolvi escrever uma série de 25 artigos, um por semana, debaixo de um guarda-chuva central chamado Como Girar Negócios de um Mundo em Transformação. E aí, todas as semanas, a partir de fevereiro até mês passado, as últimas 25 semanas, eu publiquei um artigo, que nada mais é do que uma linha mestra lógica de um passo depois do outro para como se gerar negócios nesse mundo tão maluco em transformação. E o LinkedIn é Clube da Consultoria? Não, meu LinkedIn ou é marketing pessoal? Não, aí o meu LinkedIn é pessoal, Flávio Nussbaum. Se você me procurar, e já que nós estamos falando, deixa eu mostrar para vocês aqui em primeira mão. Esse tem a próxima sequência? Esse aqui é o meu livro que está pronto. Eu peguei os 25 artigos, juntei todos eles, modifiquei todos eles, transformei num livro, e mais do que isso, eu coloquei um capítulo adicional com ferramentas práticas aplicadas, e em todos os capítulos eu tenho QR Codes. Então, a pessoa vai poder baixar, através do celular, acessar o QR Code, que vai ter materiais de apoio que dão mais informações a respeito daquele assunto, ou uma ferramenta prática aplicada naquele assunto. Então, o meu livro finalmente está pronto, voltou da revisão agora. Eu contratei uma revisora para fazer a revisão de conteúdo. Ela me mandou com 1 bilhão de alterações. Eu investi os últimos 2 finais de semana e a minha tarde inteira hoje para rever o que ela falou e ajustar e mexer. Amanhã eu estou mandando o livro para minha revisora ortográfica. Aí, terminando a revisão ortográfica depois do feriado, eu mando para minha diagramadora para ela diagramar o livro. Se tudo correr bem, antes do final do ano eu lanço. Se tudo correr bem. Entendi. Enfim, mas... Já tem título o seu livro? Eu acho que vai continuar com o mesmo nome dos títulos dos arquivos, que é Como Gerar Negócios em um Mundo em Transformação. Eu acho que... Não fechei isso aqui ainda. Mas, enfim. Então, se você quiser, entra lá no meu LinkedIn, Flávio Nussbaum, que você vai encontrar um monte de artigos mais diversos. Fique à vontade, use e abuse. Você também está lá no LinkedIn, Janine?
Estou, inclusive, indo do Flávio para, de vez em quando, puxar os artigos dele, que são muito bons. Eu acredito muito, gente, eu acredito muito no conceito de compartilhamento. Eu não acho que eu tenho segredos que têm que ficar guardados a 7 chaves. Muito pelo contrário, eu acho que quando eu compartilho, além de eu, obviamente, ajudar as outras pessoas, eu, de alguma forma, estou fortalecendo a minha imagem. Né? Claro. Estou fortalecendo o meu nome. E, com isso, eu só tenho colhido frutos positivos. Então, eu não tenho problema nenhum de compartilhar metodologia, compartilhar ferramenta, nenhum. Isso chama-se segurança e tranquilidade de saber que isso não vai mudar a sua competência e o seu foco, né? Vai só melhorar. Até porque, inclusive, tem espaço para todo mundo. Então, quando você fala que é uma consultora de RH, você não é concorrente da Cláudia. Pelo contrário. É verdade. Pelo contrário, vocês podem se tornar parceiras e juntas irem muito mais à frente. Ah, não, porque a Janine trabalha, não sei o que lá, não é minha concorrente. Tem consultores que participam aqui do nosso clube da consultoria, hoje alguns não apareceram, que trabalham na mesma área que eu, planejamento estratégico. Ele não é meu concorrente, é meu colega. E eu tenho que trocar figurinha com ele, eu quero que ele troque comigo e eu com ele. Porque eu acho absolutamente improvável que a gente vá bater no mesmo cliente ao mesmo tempo. O mercado é grande. É um mundão enorme, né? Exato. É uma visão muito míope você falar. E tem coisas que são complementares. Por exemplo, tem alguém precisando de planejamento estratégico. Porque a gente já atendeu muita empresa grande nesses 30 anos, mas o foco maior é também nas médias, ou familiares, ou que estão se profissionalizando. E a gente não tem um cardápio para tudo, nem quer ter, né? Não somos... Exato. E se vocês querem ter E aí, claro que... Vocês sabem quantas empresas médias existem no Brasil? Vocês têm ideia de quantas empresas médias existem no Brasil? Quantas? Quase 4 milhões de empresas. Uau! São quase 4 milhões de empresas médias no Brasil. Imagina a fatia só de São Paulo, né? Exato. Então, assim, sabe, eu acho que é uma visão muito distorcida, achar, não, eu não posso compartilhar nada com meus concorrentes porque eles vão roubar meu mercado. Que meu mercado? Quantos clientes você consegue atender ao mesmo tempo, meu Deus do céu? Eu tenho meia dúzia de clientes que eu tenho no meu tempo, não tenho cabelo, não aguento, não fico louco. Até porque a gente decidiu que não vai ser uma empresona grandona, né? Exato. Outro dia eu estava conversando... É um posicionamento, né? É um posicionamento. Eu tenho um cliente que é uma agência publicitária. Uma agência de publicidade, lá em Sorocaba. E eu estava conversando com ele, e eles têm 20 anos de história, um pouco mais do que a minha história como consultor, né? E eles têm 50, 60 funcionários. E ele me perguntou outro dia, Flávio, você nunca quis ter funcionários? Eu falei, não, minha decisão estratégica com a Cláudia é que nossa empresa tem 0 funcionários. Nós não queremos ter funcionários, nós não queremos crescer. Nós estamos felizes assim do jeito que a gente é. E quando eu preciso de mais gente, eu tenho consultores associados. A condução dos associados. Eu chamo a Celina, eu chamo o João, o José, a Maria. Eu tenho rede. Eu acredito em rede. Eu já tive funcionário, mas era muito específico e também não era muito difícil. Terceirização de mão de obra. Você não tem ideia? Nossa, você tem ideia daquilo? Eu sei que é isso. Eu tenho cliente que faz uma coisa complicada demais. Não tem mais, não quero ter, nem Ângela, nós não queremos. E veja, a nossa estrutura hoje é enxuta. Eu respeito quem pensa diferente e resolve ter uma empresa com 20, 30, 40 funcionários. Está tudo certo. Não estou dizendo que está errado. Para mim, eu não quero. Não quero. Deu certo por um tempo. A gente mudou. Ainda bem que a gente mudou antes de toda essa confusão. Imagina. Que a gente está vivendo. Mudou de posição, né? Enfim. Mas, enfim, gente, é muito bom conversar com vocês. Que bom, seja bem-vinda. Virou um petit comitê que me deu oportunidade de falar mais. Excelente, seja super bem-vinda. Entra no nosso blog, no clubedaconsultoria.com.br, entra no meu LinkedIn, entra no canal do YouTube, interaja com a gente, fique à vontade, você é super bem-vinda sempre. Obrigada. No grupo do Telegram, especialmente em momento que o WhatsApp não funciona. Opa, você sabe, né, que tá fora do ar, né? É isso aí, continua fora do ar. Sim, não, eu estou olhando o tempo todo exatamente por isso, assim, muita coisa. Não tem. Exatamente. Enfim, olha só. Já comecei a receber e-mail de vendedores dizendo aqui pode até cair, mas o que cai é o preço.
Os caras são rápidos. São muito rápidos. Enfim, olha só, semana que vem a gente Gente, não tem webinário, porque é feriado, tem feriado na terça-feira, mas na outra semana a gente isso. começa a próxima série. Tá bom, gente? Tá bom. Muito obrigada, boa noite, Legal. gente. Tchau, obrigado. Obrigada, Boa noite, Flávio. Até depois, boa noite. Prazer, Celina. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.